meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Jesus. Meu nome é Wagner, sou servo do Grupo de Oração Santa Terezinha, aqui da cidade de São José do Rio Preto. É com muita alegria que nós iniciamos mais uma série do nosso podcast, Eis que vos anuncio. E dessa vez nós trataremos neste encontro e nos próximos encontros sobre os dons carismáticos. Eu convido você, já no início dessa nossa reflexão, a pegar a sua Bíblia, lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 4 a 7 e 11. E que o Espírito de Deus já possa nos iluminar, já na leitura deste texto bíblico, para que possamos discernir e refletir sobre esse tema de tamanha importância para a nossa santificação e para a santificação de toda a igreja. Versículo 4. Existem carismas diferentes, mas um único Espírito. Existem ministérios diferentes, mas um único Senhor. Existem atividades diferentes, mas um único Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada uma manifestação do Espírito para o bem comum, mas tudo é realizado pelo mesmo e único Espírito, repartindo a cada um como Ele quer. Ora, meus queridos irmãos, que grande graça nós temos de, ao ler esse texto bíblico, já identificarmos de início que existe diferentes dons, uma multiplicidade de dons dado pelo próprio Deus a cada um de nós. São Paulo, já no versículo 4 aqui, ele vai dizer que existem diferentes carismas, diferentes dons, mas um único Espírito. Existem uma diversidade de ministérios, mas é um único Senhor. Existem uma diferente gama de atividades, mas um único Deus que realiza tudo em todos. São Paulo aqui, de uma forma muito didática, já nos traz a presença da Santíssima Trindade, ainda que não utilizando a denominação Santíssima Trindade, mas a presença do Deus único e trino no dom e no carisma de cada um de nós. Dom e carisma que recebemos por pura graça de Deus. Versículo 4, São Paulo atribui a expressão Espírito. No versículo 5, atribui a expressão Senhor, em uma referência ao próprio Jesus. E no versículo 6, a referência a Deus Pai. Então, já de início nós vemos que os dons, os carismas, os ministérios, as atividades que nós exercemos para o bem de todo o povo de Deus é fruto do Deus único. É graça que nos é concedida pelo próprio Deus para a edificação de todo o povo. 2 pontos aqui, já nesses versículos iniciais, nos fazem uma exortação e nos convidam, por consequência, a uma reflexão sobre a utilização dos nossos dons, dos nossos carismas, dos nossos ministérios. O primeiro é que, já no versículo 6, o apóstolo vai dizer claramente de que quem realiza tudo é o Deus único. Então, o carisma que nós temos, os dons que nos foram concedidos por graça de Deus, não são motivos para que nós nos vangloriemos. Não podem, em hipótese alguma, nós sermos tomados pela vaidade, pelo orgulho, porque eles são graças de Deus e só acontecem pela obra do único Deus. E o segundo ponto que nós vemos já no início dessa reflexão é que esse mesmo Deus único dá a cada um uma manifestação do Espírito para o bem comum. Ou seja, meu irmão e minha irmã, não há ninguém, absolutamente ninguém, que não tenha um dom, uma graça, um carisma dado por Deus desde o dia do seu batismo. Você que escuta esse áudio neste momento, você tem dons, você tem carismas, você tem ministérios. E esse ministério, esse dom, precisa ser manifestado não só na sua vida,
mas em toda a nossa comunidade. Porque, como nos ensina a palavra de Deus, este dom é uma manifestação do Espírito para o bem comum. Então, meu irmão e minha irmã, quando nós falamos dessa diversidade de dons, dessa graça do Espírito, eu estou dizendo para você, baseado na palavra de Deus, de que aquilo que falta em mim, aquele dom que eu não tenho, porque foi da vontade de Deus para que eu não o tivesse e tivesse outro, está em você. E eu preciso da manifestação desse dom na sua vida, para que eu possa continuar dando passos para a minha santificação, para o meu crescimento. E em contrapartida, aquele dom, aquele ministério, que às vezes você não tenha, por vontade de Deus de te dar outro ministério diferente, talvez se encontre em mim. E assim, quando nós deixamos essa graça do Espírito Santo se manifestar em nossa vida, quando nós deixamos esses ministérios, esses dons de serviços manifestar em nossa vida, nós vamos construindo uma comunidade cada vez mais santa, cada vez mais próximo de Deus, e nós formamos verdadeiramente o corpo místico de Cristo, porque quando nós falamos de corpo, nós estamos falando de funções diferentes, mas um único corpo, um único objetivo, o objetivo de alcançarmos a vida eterna. E assim como acontece no corpo, e essa comparação do corpo é feita pelo próprio São Paulo, não existe dons e carismas mais importantes. Todos são iguais, porque foram dados por graça de Deus, e Deus sabe exatamente aquilo que nós precisamos e aquilo que nós podemos oferecer para a edificação de todos. Eu convido você, aonde você estiver neste momento, a fechar os seus olhos, a se colocar na presença de Deus e pedirmos juntos essa graça sobre as nossas vidas. Ó Deus de amor, de bondade e de sabedoria, que neste momento possa ser manifestado sobre nós a graça do Teu Espírito e que os dons, os carismas e os ministérios ao qual o Senhor gratuitamente nos deu, possam ser confirmados e aceitos por cada um de nós. Dai-nos também, Senhor, a graça de, neste momento, iniciar um processo de revelação sobre os ministérios, os dons, os carismas que nós ainda não conhecemos, no qual o Senhor também nos proporcionou. Tudo isso, Senhor, para que nós possamos edificar a vossa igreja. Por isso derrama, Senhor, sobre mim e sobre este irmão que neste momento ouve este áudio, a graça do Teu Espírito Santo. Batiza-nos, Senhor, e que o Teu Espírito possa nos dar força e possa nos dar sabedoria para que nós possamos exercer os nossos ministérios, os nossos dons, os nossos carismas, com humildade e com completa servidão à Sua vontade. Amém. Sopra dos quatro cantos do céu o sopro da vida, o sopro da vida.